Bom dia, pessoal. Vou convidar aqui nossa. Paula, bom dia. Bom Virar dia. aí a câmera aí, bom Acabei de dia. virar Tudo aqui, fazendo ao bem? vivo. Tudo jóia. Então tá bom, vou acertar a câmera aqui, senão vão ficar vendo minha testa só. Pois é, Muito bom. normal, né? É ao vivo, então é assim. Eu também vou fechar uma porta. Eu estava me levantando para fechar a porta, só um segundinho. Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo vai ficar gravado, então a gente não sabe quando vocês vão assistir. Nós estamos aqui, eu, a Paula, para falar para um tema que tem a ver com a Semana Mundial da Qualidade deste ano, que é conformidade à performance, ou compliance à performance. Então, esse é o tema da Semana da Qualidade de 2024. Tem tudo a ver com o que a sociedade passa em relação a conformidades, a ética, a valores. Então, esse é o objetivo, conversar com alguém que vive, né, esse tema há muitos anos, conhece muito desse tema e pode contribuir com essa discussão. Eu sou Géser Madureira, para quem não me conhece, trabalho com gestão empresarial, trabalho para a independência intelectual das pessoas, a resiliência dos líderes e a excelência das empresas. Isso é uma tríade aí que deve funcionar. E Paula, eu vou deixar você se apresentar, Paula, para quem não te conhece ainda. Obrigada, Géser. Primeiro, obrigada pelo convite. É, Obrigada pela oportunidade, porque falar de compliance é uma paixão, né? Eu estou formada em Direito já há 30 anos, trabalho com compliance há 20, um pouquinho mais, e é um tema, né? Compliance é um tema que é infindável, isso que é bonito, porque é uma evolução constante, né? Eu sou gestora jurídica na Valeo, onde eu e Géser pudemos trabalhar juntos por vários anos, né? Já trabalhei em diversos outros setores da economia, trabalhei em telecomunicações, comecei minha carreira em bancos, trabalhei em setor de energia elétrica, trabalhei no setor de rádio e TV, de comunicação. Então, assim, é uma vasta experiência e o direito sempre agregado ao compliance. Não que o compliance tenha a ver com direito, ao contrário, o compliance permeia todas as áreas da empresa e por isso que o convite do Géser é tão especial para a gente poder conversar sobre o assunto. E apaixonada por vinho também, né? Não Apaixonada pode por esquecer, vinho. né? Compliance e vinhos, E o mundo da mergulho também, e economia. mergulho também. Mergulho também, É, exatamente. E causas sociais, né? Eu estou tá. no conselho do Child Fund Brasil, que é uma organização que busca proteção e desenvolvimento da infância, né? E tem mais de 60, mais de 50 anos no Brasil, 100 anos no mundo. Também sou mentora de jovens advogadas, né? Então tem aí um rol, e tudo isso se conecta com o compliance e com as diversas vertentes do compliance. Exatamente. Muito bem. Paula, para iniciar, para dar uma aquecida, da sua visão, qual é o nível de maturidade que as empresas estão em compliance, no geral aqui no Brasil, mas quando a relação é um compliance que leve essa organização a ter níveis de qualidade de produto ou de serviço, de atendimento, de satisfação do cliente, ou seja, o quanto o compliance está levando essa organização a buscar a excelência e a performance dela. Excelente pergunta, Gessner. Compliance é cumprimento de regras e normas, não necessariamente cumprimento de lei posta em um determinado país, né? Então, toda empresa que tem uma estrutura de regras e normas, todo um combinado em relação
ao desenvolvimento do seu produto ou serviço, à entrega do seu produto e do serviço, seguramente vai chegar no cliente sempre de uma forma uniforme, ou seja, o cliente sabe o que esperar daquela empresa. E isso representa o quê? Um padrão de qualidade, né? Que é o esperado daquele negócio. Eu acredito, pela minha experiência, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, nós temos diversos níveis de compliance num país como o Brasil. E diversos níveis de, como eu diria, de consciência sobre a relação entre compliance e qualidade. A gente tem um grupo de empresas e de empresários, e aí eu não gostaria de dizer que são só as grandes, porque nós temos pequenas Sim. empresas, pequenos negócios muito bem focados na entrega do que o cliente precisa, né? E realmente entenderam que estabelecer parâmetros, processos, procedimentos, regras claras que não precisa se gastar milhões em projetos, milhares de reais em projetos para estabelecer políticas para atendimento ao cliente, para entrega de produto ou serviço com qualidade. Então, eu acredito, assim, existe um grupo, sim, de empresas que estão com uma maturidade elevada. Boa parte são multinacionais pela própria necessidade de ter uma padronização mundial e de uma exigência. Oi? Cobrança externa. Cobrança externa, cobrança dos acionistas, né? Essa coisa toda. Mas existe um outro grupo que eu acredito que ainda precisa aprender. Tem um grupo que está aprendendo e tem um grupo que precisa aprender, que é aquele grupo de empresários ainda imaturos ou de empresas ainda imaturas que pensam que ao entregar alguma coisa, eles vão se sustentar no negócio. E se a gente olhar os dados públicos divulgados por pesquisas sobre o nível de encerramento de negócios num país como o Brasil, é muito alto. Nós temos negócios encerrando, com mais de 50% dos negócios encerrando com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Muito precoce. É muito precoce. Então, a gente tem alguns níveis, mas eu diria para você assim, resumindo essa pergunta, que eu acredito que a consciência em compliance está crescendo. Eu tive a oportunidade de estar num congresso semana passada e a gente viu uma variedade, uma multiplicidade de tamanhos de empresas e de tipos de negócios que compareceram nesse congresso, preocupados justamente com a melhoria em compliance. Que legal. Porque o que você falou de cumprir regras, basicamente é o princípio da qualidade, né? A gente entra numa norma como a ISO 9000, que fala de sistema de gestão de qualidade, para estruturar, ela fala, né? O que é qualidade é atender às expectativas implícitas ou implícitas do cliente, ou seja, cumprir as normas, as regras. A questão é onde está o implícito, né? Como uma organização enxerga o implícito. Exato. Muitas enxergam de superar. Não é superar, é buscar entender esse implícito, né, e satisfazer. Minha esposa tem sempre uma definição muito simples, mas efetiva, que eu sempre usei. Qualidade é fazer o que é certo. E compliance é fazer o que é certo também, né? Exatamente. Compliance é fazer o que é certo e o que é combinado. Tanto que nas empresas, como a empresa que eu trabalho, que para mim e não é porque eu trabalho aqui, é porque estabeleceu um padrão que eu considero modelo mundial, não só no Brasil, né? A gente entende compliance junto com uma outra palavra, ética. Exatamente. Ética não tem a ver com moral e não tem a ver com costumes. Isso é outra coisa. Ética a grande definição de ética que eu gosto é aquela: ética é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso aí. E que te leva para botar a cabeça no travesseiro depois com tranquilidade. Tudo bem que a gente sabe que tem um monte de gente por aí que bota a cabeça. Sim. Né? Sim. Mas
Entrando nessa linha, né, da ética e também entrando dentro das empresas, quais as áreas que você entende dentro de uma organização que contribuem para esse entendimento do compliance? Vamos entender o compliance como parte da governança da empresa. Quando eu falo governança, é governança mesmo, estrutura, alta direção da empresa, seus executivos, diretores, empresários. Nós falamos de empresas pequenas aqui, então nós vamos falar de empresários, fundadores, né? Que áreas colaboram para que o compliance seja entendido, integrado, faça parte dos processos da organização e levem ela a uma excelência no seu atendimento ao consumidor, eu vou chamar sociedade, nem cliente, eu vou Sociedade. chamar sociedade, vai. Se a gente Quais usar as um termo áreas? mais técnico, a gente diria stakeholders. É, No compliance, a gente usa muitos termos em inglês, porque a língua inglesa, ela resume bem, em uma palavra, alguns conceitos. Compliance mesmo é cumprimento de regras, e stakeholders são todos os entes atingidos de alguma forma por uma organização. Acionistas, empregados, famílias, prestadores de serviço, vendedores, compradores, né, dos produtos, enfim, fornecedores, toda a cadeia, né, são os stakeholders. A sua pergunta é ótima. A gente parte do princípio sempre no compliance que se a gente não tem o tom da liderança, a liderança efetivamente envolvida no compliance, nada acontece. Compliance não é um negócio do jurídico, não é um negócio do financeiro, não é um negócio do RH. Compliance é para todos. E compliance precisa começar com uma outra expressão em inglês que a gente usa, que é tone of the top. É o tom do topo, é o tom da liderança. Eu criei na minha vivência, um resumo para onde o compliance se expande. Então, ele começa no geral, no tone of the top. Ele precisa, através de políticas, de procedimentos, de engajamento, de treinamento, passar para o que eu chamo de tone of the middle, falando numa empresa maior, né? sim. E é o tom da gestão, das pessoas que estão diretamente conectadas com todo mundo. Média Porque gestão. a alta gestão não é polvo, não consegue conversar o tempo todo com todo mundo, né? Então você precisa do tone of the middle. E o terceiro nível de compliance que eu considero mais avançado é quando chega no que eu cunhei, né, como tone of the people, que são as pessoas, né, que se engajam e falam de compliance e vêm espontaneamente fazer perguntas, fazer discussões, trazer questionamentos, acessar os canais de ética. Então, falando para você, toda a organização deve estar envolvida com compliance. Áreas que hoje em dia estão mais sensibilizadas em relação a compliance, na experiência que a gente vê por aí, a gente vê muito em qualidade, sim. A gente vê muito na área de saúde, segurança e meio ambiente, por causa do E, do ESG, né? Áreas dentro de departamentos de gente e gestão de recursos humanos que lidam com a parte de engajamento e de diversidade, que a gente entra no S, e, principalmente em empresas maiores, a parte do G, da governança corporativa. E aí a gente tem compliance em finanças, a gente tem compliance em contabilidade, a gente tem compliance em todas as áreas da empresa. Então, eu acho que começa por aí. E está começando um movimento, em geral, né, de entrar o conceito de compliance dentro das grandes produções ou dos grandes serviços, né, das grandes áreas. Então, por exemplo, numa fábrica, entrar mesmo dentro da operação, fabril. Num call center, entrar mesmo dentro da gestão do compliance no meio das pessoas que estão trabalhando, atendendo milhares de outras. Então, todos devem ser envolvidos, mas algumas áreas realmente estão mais desenvolvidas em Eu acho compliance. que Jurídico também. não, aí não tem jeito, né? Isso aí não tem. O jurídico já puxa, né? Mas eu vejo essa relação da qualidade e da área de saúde, segurança e meio ambiente, que vamos chamar de sistemas integrados ou sistemas
ou empresas que já amadureceram para o ESG, né, para a sustentabilidade, por aquilo que nós falamos na primeira pergunta, na primeira discussão, a pressão externa, a cobrança externa, a qualidade é cobrada pelos seus clientes, pelas normas, por requisitos de certificação, né, produtos que recebem certificação, ou produtos na área de saúde, produtos diretamente ligados às pessoas e vão ser cobrados por organismos governamentais. Mesma coisa em saúde e segurança do trabalho, existe toda uma norma, uma legislação extensa e pesada sobre isso, ambiental também. Ou seja, por uma questão lógica, essas áreas vão entrar em embate, né? Vão entrar em necessidade, não em embate, necessidade. E quais os obstáculos que as empresas brasileiras, né? Você falou que esteve num congresso discutindo exatamente sobre esse tema. Quais os obstáculos as empresas identificam para evoluir num compliance? Cultura, alguns padrões sociais antigos, a mística, e vou frisar que é uma mística que é bom. da falta de dinheiro para investir. Que é caro, é isso? Como se compliance fosse caro. Mais caro é não ter compliance, eu já ouvi essa frase. Tem uma frase de um procurador do DOJ, né, do Department of Justice dos Estados Unidos, que ele dizia assim, né, if you think compliance is expensive, try non-compliance. Se você pensa que o compliance é caro, tenta ser non-compliant, né? Tenta descumprir as leis e as regras, né? A gente tem N exemplos, não precisamos nem citar os nomes de empresas aqui, que pode se polemizar por política ou não, politicagem ou não, mas que efetivamente foram pegos em situações complicadas e isso afetou vidas, afetou famílias, porque não afetou só o nome da empresa, né? Então, assim, o grande problema, a grande trava para compliance, primeiro é a cultura de quem está lá em cima. Por isso que o tone of the top é essencial. Numa empresa de 5.000 ou de 5 empregados, se essas empresas não têm um nível de consciência de que cumprimento de regras e normas é importante, e aí eu vou dizer, por experiência própria e por trabalhar nisso, um advogado, uma advogada, alguém do direito que saiba ajudar a interpretar num país tão intrincado em regras e normas como o nosso, é importante para ajudar a desenvolver o compliance. O compliance não precisa partir do jurídico. Compliance, como conceito, deveria ser uma área isolada. Na Valeo por exemplo. Na Valeo, compliance é uma área, né? A gente tem gestão local, mas é uma área independente, né? Nas grandes empresas, o compliance, ele tem um chapéu completamente independente, de buscar entender as situações para poder melhorá-las. Então, o grande obstáculo, primeiro, é cultura. Segundo, é um desacreditar, de dizer assim, isso não vai dar em nada. Não vou mexer com isso. E o terceiro é o que eu falei da mística de ser caro. Por que mística? Porque muita gente pensa que para implantar controles de compliance, você precisa de grandes sistemas de gestão, muitas pessoas e tudo mais. Gente, um código de ética bem escrito, treinamento feito por pessoas que entendem que investir meia hora numa semana para dar um treinamento dentro do papel dela e falar um pouco sobre compliance e continuar fazendo induções constantes do tema, ou seja, escrevendo mensagens, divulgando mensagens, tendo um canal de ética independente, né, uma linha de alerta independente, esse pode custar um pouquinho, porque não é o RH que deve ser o canal de compliance, não é uma presidência, que às vezes a pessoa quer justamente falar alguma coisa sobre aquilo, então tem que se encontrar, às vezes um gestor externo que não custe muito caro, que possa analisar, enfim, tem N formas, mas o mais importante o grande obstáculo é a cultura, é achar que ou não
não vale a pena ou que é bobagem. Sim. Ou que as leis são muito complicadas. As leis são complicadas para todos. E eu vou dar um exemplo, né, Paula, na minha trajetória de empresário agora, né? Que trazendo a cultura, você vai falar falou da cultura, trazendo a cultura do compliance. A gente consegue identificar compliance uma coisa bem simples, né? Falando com o contador, abrir a empresa, e aí começamos a conversar, eu falei, vou abrir a minha conta empresa, separar a conta empresa e conta pessoal para deixar muito claro. Ele, perfeito, porque tem empresa que não faz isso, tem empresário pequeno que não abre a conta e vira uma bagunça. Para mim já bateu na cabeça, compliance. Aí ele veio, me entregou alguns impostos para pagar e falou, Gésio, você pode esquecer qualquer coisa, menos os impostos. Pague os impostos, sempre pague os impostos, jamais deixe de pagar impostos. Eu olhei para ele e me veio de novo na cabeça. Isso é compliance? Então, assim, não precisa, né, de ciência de foguete, é isso que você está falando, né? Não precisa de ciência de foguete, independente do tamanho da organização, para definir e aplicar o que é um compliance, um respeito à regra e conformidade, né? Agora, para você, como que o compliance, então, falando de cultura, falando de pessoas, eu gostei dessa sua visão de cascata, né, do compliance, do topo até a operação. Como então o compliance pode contribuir para que essas empresas que nós comentamos tenham uma taxa enorme de falência no Brasil, né, que são empresas que poderiam estar ajudando a sociedade, gerando emprego, gerando impostos, né, gerando mais igualdade. Como o compliance, então, na tua visão, pode ajudar as empresas a serem mais competitivas? Vamos falar de competitividade, então. A primeira tem uma coisa que é imaterial e muito difícil de se valorar, mas que gera valor agregado no médio e no longo prazo, que se chama reputação. Reputação é construída basicamente através de padrões éticos, de qualidade e de compliance. Não vou falar nomes de empresas, mas vou dar um exemplo do dia a dia. Você sabe que se você quiser um produto que te entregue uma qualidade no pote plástico sem muito dinheiro, você pode comprar de algumas marcas em alguns mercados. E essa reputação está construída. Você paga R$ 5, R$ 10 e está tudo bem. É esperado de todo mundo. E é esperado por você chegar no mercado e comprar esse pote e aquele pote funcionar. Sim. Cumprir sua função. Cumprir a sua função. Não precisa ser o uau, né? Mas ele cumpre a sua função. Então, o compliance, ele precisa ajudar as empresas a cumprir a sua função. Primeira coisa é criar reputação. Você não cria reputação com campanhas só de marketing, porque a campanha publicitária, ela é essencial para divulgar, assim. Afinal de contas, eu tinha um professor, né? Eu sou formada em Direito, mas eu tenho pós-graduação em Gestão e Administração. E eu tinha um professor que dizia o seguinte: massa de tomate escondida na prateleira do mercado não vende, né? Então, é importante a divulgação clara. Então, assim, comunicação clara é importante. Criação de reputação, criação de valor agregado à marca é muito importante. Que mais que a gente poderia colocar? A continuidade do negócio. As pessoas que trabalham no negócio, saber o que esperar e onde buscar a informação para poder construir valor, ajudar a construir valor, né? Eu estou buscando agregar sempre com essa questão da qualidade, porque a qualidade é algo que a gente precisa entregar sempre, em qualquer negócio. Intrínseca, né, Paula? Intrínseca. Qualidade não se fabrica qualidade. Não, qualidade não se As fabrica. pessoas. Então, Existe uma dúvida, desculpa te cortar, né? imagina. Eu vou aproveitar, deixa aqui para bater numa tecla, e num tema que é polêmico, mas eu vou falar.
A área da qualidade, como área, como departamento, ela deveria ser extinta. E por que extinta como área? Porque ninguém tem que controlar o que o outro. É inconcebível no mundo atual quem controla a qualidade de um cozinheiro, de um chefe de cozinha, que faz um prato, que cuida da saúde das pessoas, que entrega alimento e põe num prato. Tem departamento da qualidade num restaurante? Não Não. tem. Quem é responsável por aquilo? É o próprio cozinheiro, a quem está fazendo. Esse é o conceito da qualidade. Nós podemos ter a área da qualidade como conceitual, como definição de valores, de Ou critérios, como um suporte, né, para apoio. ensinar, né? Agora, Uhum. como controle, como inspeção, como auditoria, nós estamos contrariando o princípio da qualidade. Esse é o barulho que eu vou deixar. E podem bater, eu vou deixar bater depois. Mas não é lutar contra, mas é realmente Não, é agregar filosofia. valor. Ninguém está falando para tirar emprego de ninguém, Não, né? É agregar valor. exato. É filosofar realmente sobre o que efetivamente a qualidade pode trazer dentro da organização. É parar de controlar, é parar de auditar e começar realmente a definir o que nós estamos falando aqui, a cascata de valores e cultura que vai influenciar, né, esse processo. E vou te deixar uma última pergunta aqui, porque essa live é rápida de 30 Uhum. minutos. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou reforçar essa questão. Qual é o papel do líder quando o tema é compliance, conformidade, levada como ferramenta, vamos dizer assim, para a performance, para a qualidade, para a excelência da organização? Quem é o líder nesse tabuleiro aí? O líder é o modelo, é o patamar, é o standard, falando em qualidade, é o standard que as pessoas devem seguir. Devem, não porque elas têm o dever, mas porque intrinsecamente procura-se no líder, né? Um parâmetro. Então, o líder ele precisa ser extremamente autoconsciente de que ele é um parâmetro. E por ele ser um parâmetro, ele precisa ser 2 vezes mais consciente e atuante como um modelo. Então, ele precisa se preparar primeiro de todo mundo, não é falar para o outro faça, Uhum. porque não existe um faça em compliance. Em compliance eu sigo o que me mostram. Se a empresa me mostra A, eu faço A. Se a empresa me mostra B, eu faço B. Então, o líder, como as mãos da empresa, porque todo CNPJ é feito de CPF. Sim. A gente precisa humanizar as relações. Isso é motivo para uma outra live para a gente conversar em outro momento. Mas, assim, não existe empresa como um ente isolado. O que existe é um ente jurídico que só existe porque existe pessoas, porque há pessoas para trabalhar, em todos os níveis. Exatamente. Então, Exatamente. é ser modelo. O líder precisa ser modelo. Como é que é? No inglês, em vez de falar do it, falar follow me, é É isso. follow me, exatamente. E, na verdade, não é nem falar, né? É, exemplo, né? É, Liderar. Existe essa exato. grande de liderar pelo exemplo, Lead né? by Então, example, exatamente. liderar pelo exemplo, walk the talk. Nós vamos usar um monte de expressão em inglês aqui, né? Que são Não cunhadas, é já para ser cunhadas. pedante, mas E não é novidade, mas exato, elas transmitem um conceito dentro delas, né? exato. Liderar pelo exemplo, caminhar conforme se fala, né? Disso que nós estamos explicando aqui. Então, indo para o final, para o encerramento, Paulo, eu acho que nós tiramos aqui várias reflexões importantes sobre a importância do compliance, da integração do compliance em relação à qualidade, como isso influencia as organizações, como isso influencia a longevidade e a perenidade das organizações. Eu acho que isso é importante. E o papel de áreas relevantes, que talvez estejam fragmentadas e que deveriam estar mais coesas, numa empresa pequena, né, uma empresa talvez familiar, poderiam estar consolidadas, empresas grandes, até pelo seu tamanho, né, e sua complexidade,
estão divididas, mas o dividido não quer dizer que não tenha que trabalhar junto, né? Que não tenha que trabalhar coordenado, né? E não descoordenado e desmembrado. Então, eu queria te agradecer e deixar você à vontade para você se despedir e agradecer também quem está nos acompanhando e quem vai nos assistir depois, Quem porque vai a nos gente vai assistir, depois. exato. Bom, eu agradeço primeiro a oportunidade, Ézer, é muito bom falar sobre o assunto, divulgar o assunto. Segundo, gostaria de dizer para as pessoas que compliance é algo do dia a dia, então não transforme compliance num monstro ou em algo super complexo. Pode ser complexo e precisa cada vez mais subir um patamar, né? Que aí não é complexidade, eu chamo de refinamento. A gente precisa refinar o pensamento em ética e compliance, né? E procurem sempre acompanhar as tendências, as discussões e ter o pensamento crítico e pensar que a gente sempre serve de parâmetro para pessoas que querem sempre se melhorar. Então, eu agradeço muito e eu diria assim, mantenhamos o compliance sempre à vista, porque isso é que gera valor e reputação para as nossas organizações. Muito obrigada. Tchau, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.